Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Os seus filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles. E dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Amém, irmãos? Declarado no versículo 4: Filho de Deus em poder, segundo o Espírito, para a santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome. Nós hoje ouvimos o chamado de Eliseu, o chamado de Jeremias, o chamado de Isaías, o chamado de Jeremias, o chamado de Ezequiel, o chamado de Paulo. Todos eles foram chamados por Deus. Todos eles executaram uma obra excepcional para Deus. E é bonito quando lemos as Sagradas Escrituras e vemos o tanto de obra que eles fizeram. Mas eu pergunto: qual é a diferença entre aquele que tem um chamado e aquele que não tem um chamado? Qual é a diferença? Pedro tinha um chamado, sim ou não? Sim ou não? Pedro, sim ou não? Tinha, sim ou não, irmãos? Paulo tinha um chamado, sim ou não? Mateus tinha um chamado, sim ou não? Como foi o chamado de Mateus? Quem se lembra? Mateus, como é que foi? O que Mateus era? Um cobrador de? Ele estava lá na banquinha dele, cobrando os impostos, sendo traidor do seu povo, a serviço de Roma. O Senhor passa por Mateus, olha para ele assim: vem e segue-me. Simples assim. Mateus se levantou e foi. O chamado de Pedro, quem lembra? Vem após mim, e eu te farei o quê? Pescador de almas ou pescador de homens. Quando foi? E Pedro ainda quis desistir. Foi, pastor, foi. Depois que Jesus Cristo crucificado e já ressurreto, ainda não havia se manifestado aos apóstolos. O que é que ele faz? Vai pescar. Mas ele falou para ele o que? Ei, o tempo da pesca do peixe passou. Agora é a época de pescar o quê? E aqui eu gostaria que você compreendesse. A diferença de quem tem um chamado e quem não tem um chamado é simples. Quem não tem um chamado fica sentado esperando o convite. Quem tem um chamado vai lá e faz. Quem não tem chamado inventa desculpa. Quem tem um chamado procura uma oportunidade para servir a Deus. Quem não tem chamado se cala. Quem tem um chamado diz para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem não tem chamado busca uma origem em qualquer coisa para fugir. Quem tem chamado entende que o seu chamado é desde o ventre da sua mãe, e ele vai profetizar por causa da unção de Deus que está em sua vida, não por causa da sua capacitação. Quem tem chamado, quem não tem chamado, foge diante da dificuldade. Quem tem chamado, mesmo diante das obstinações, continua firme como Ezequiel, porque sabe quem foi que lhe
chamou. Quem não tem chamado vai chorar pelos cantos. Ah, eu não fui ungido apóstolo. Ah, eu não fui chamado. Ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Quem tem chamado compreende que a unção da sua vida vai além de uma unção humana, mas é uma consagração, um homem interior que te impele, te leva, te chama, te estimula a falar de Jesus Cristo para cada pessoa que cruzar o seu caminho. Quem não tem chamado inventa desculpa. Ah, eu não vou profetizar. Ah, eu não vou ao campo missionário. Eu tenho que fazer esse trabalho. Eu tenho que cuidar dos meus pais. Eu tenho um negócio para gerenciar. Eu tenho negócios na minha vida para planejar. Quem tem chamado se despede dos pais, quebra os carros, mata os bois, segue o caminho, porque o chamado de Deus vai muito além do que qualquer propósito dessa vida. Ah, como eu peço a Deus que faça-se nesse dia como Ele fez a Geazi, que abra os seus olhos e faça você contemplar a importância de você atender o chamado de Deus na sua vida. Quantas batalhas já estariam liquidadas? Quantas vidas já seriam salvas? Quanta maturidade já seria realidade na sua vida se você passasse a compreender o chamado de Deus na sua vida? Você perderia menos tempo com amenidades, choros e lamentações dessa vida. Estaria engajado em um projeto de louvor, adoração e serviço ao Rei dos Céus. Missões não seria algo extraordinário. Missões faria parte do teu cotidiano. Desde a escola bíblica, a uma conversa simples que eu tive com os irmãos lá fora, aos louvores entoados aqui dos 13 da harpa, as mensagens trazidas aqui, em todas elas o Senhor está dizendo para você: você tem um chamado na minha presença. Você é um escolhido na minha presença. Então pare de fugir. Por mais que você tente fugir do propósito, como Jonas tentou fugir, como Moisés por um tempo na sua vida também tentou fugir, mas o propósito de Deus sempre há de se cumprir. Então levante-se. Compreenda a liberdade do pecado que Cristo conquistou por nós através de sua cruz, derramando em nós por sua graça. Viva essa liberdade e serviço na presença de Deus. Quais são as amarras que ainda te prendem? Quais são os bilhões que ainda te impedem de viver o Evangelho de Cristo? Você não chamado. Isaías capítulo 52, versículo 1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste com as tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará a ti incircunciso ou imundo. Versículo 2: sacode o pó, levanta-te, assenta-te, solta as ataduras, as algemas, os grilhões do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque por nada fosse vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Sabe quem é que prega o Evangelho de Jesus? Quem é livre. Sabe quem é que não desanima na caminhada? Os livres. Sabe quem é que vive uma vida sem pecar, sem buscar o desejo do pecado, sem buscar satisfazer a carne? Quem é livre. Eu ouvi uma história essa semana. É uma história muito emblemática, porque falamos muito assim:
A igreja não vem ajudar, a igreja não vem servir, a igreja não vem adorar. Reclamamos e falamos da igreja como se não tivesse compromisso com Cristo. Ei, escuta aqui, você está falando da noiva do Cordeiro. E a igreja de Cristo, ela é comprometida, ela ama o Cordeiro, ela adora estar na presença do Senhor. Há quem não goste, não chame esse de igreja. Havia uma mulher que por muito tempo serviu o Senhor. E passados alguns anos, aquele Senhor morreu. E aquela mulher, depois que o Senhor a quem ela servia ter morrido, passou por inúmeras dificuldades, até encontrar-se idosa, doente, dependendo de ajudas, e se vê no limiar da vida, sendo atendida por um médico. O médico repara que acima de sua cama, próximo de onde ela estava, havia imoldado um quadro com um papel. Ela contara para o médico seus sofrimentos, sua luta, suas dificuldades, as doenças, as lamúrias. E o médico olha para ela, viu o papel, lembra que tinha lá, olhou de novo e perguntou: senhora, que papel é esse aqui na sua parede? E ela diz assim: o Senhor, para quem eu trabalhei, e Ele era muito bondoso comigo, Ele me deu esse papel, e eu achei tão bonito, que eu coloquei na moldura, e pendurei aqui perto da minha cama, para que todo dia eu pudesse ver e me lembrar da bondade dele. Aí o médico fala: só não sabe o que está escrito aqui não. Ela disse: não, mas eu achei tão bonito. O médico pega, lê para ela e diz: aqui é um testamento. Esse Senhor para quem a senhora trabalhou deixou todas as posses dele para a senhora, para que a senhora pudesse viver uma vida feliz e livre. A palavra você vai chamar de testamento. No testamento estão escritos a vontade daquele que quer dar para você. A palavra não diz que você será abençoado. O Novo Testamento diz que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas até você compreender o seu chamado, chamado de filho, chamado de servo, chamado do reino, pertencente a Ele, você não vai compreender quantas bênçãos estão sobre sua vida, e você está deixando de usufruir cada uma delas. Aí você fala assim: pastor, mas eu estou aqui, batendo na porta, pedindo a Deus, clamando. Para de bater a nossa fé e entra, irmão. Porque se no Apocalipse capítulo 3 o Senhor diz: aquele que tem a chave da vida, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Eu pus uma porta aberta diante de você. Você tem o chamado de Deus, você tem as promessas de Deus, você tem o cuidado e a orientação do Espírito Santo. O que está faltando para você agir como filho de Deus? Você sabe por que a sua vida anda uma verdadeira montanha russa? Você sabe por causa qual é a razão da sua inconsistência na fé? É justamente a inconsistência da fé na sua vida. O que é que gera fé na nossa vida, irmãos? Ouvir a palavra de... A fé vem pelo ouvir a palavra de... Aí a gente escuta o mundo, as pessoas, as circunstâncias, os momentos, as dificuldades, as críticas, escuta tudo, mas não escuta a palavra de... Meu irmão, você não vai ter fé nele não. Você vai se sentir fraco, desmotivado, caído. O seu coração vai cheio das promessas. Você não
consegue expor o Evangelho do Senhor. Mas quando você compreende o seu chamado, você busca essas promessas. Você é um filho consciente de de fé. Por mais que se levantem pessoas e circunstâncias, reinos e poderes para te impedir, assim como Eliseu falaremos para Geazi: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Para de querer viver a sua vida natural. Se você é cristão, a sua vida não é natural. A sua vida, ela tem toda uma conotação espiritual e eterna, que pode ser de ascendência ou decadência. O que vai dizer isso é a sua fé. Paulo diz: e a graça em mim derramada, ela não foi vã, não foi infrutífera. E aqui eu vou palavrear Tiago, se não me falha a memória, 2:21. Você tem fé? Quem tem fé? Levanta a mão, em nome de Jesus. Tem fé? Tem fé, meu Neide? Tem fé, meu Jorge? Tem fé, meu André? Tem fé? Tem fé, Gabriel? Tem fé, Isabel? Tem mesmo? E aí, Isabel, tem fé? Aonde estão as suas obras? Porque Tiago diz: tens fé? Mostra-me as tuas obras, porque pelas minhas obras eu te mostrarei a minha. A fé sem obras é? Eu não vivo pelas obras, mas a fé que opera em mim, ela tem que gerar obras que glorifiquem a Deus. E as obras que glorificam a Deus, elas começam com uma murmuração que eu não falo, mas o louvor corritor. O chamado de Deus se torna real na minha vida quando eu silencio os meus problemas e oro por alguém que tem um problema muito maior do que eu. Quando eu vejo que há vidas que estão perdidas, e eu posso ser um canal de bênção para tirar aquelas vidas perdidas e trazê-las à presença do Senhor. Você tem um chamado. Você ouviu homens simples, naturais como você e eu, que também tem um chamado. Mas a diferença é, eles ouviram o seu chamado. Então não desperdice seu tempo. Não desperdice o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Você é vaso escolhido. Você é vaso escolhido. A casa de cada um de nós tem aquela vasilha, aquele vaso, aquela panela, aquela tapaué. Tem que falar da tapaué. Se falar de vasilha, não falar de tapaué, né? É assim, a de sorvete. Aí você pega a de sorvete e a tapaué, né? A de sorvete toda judiada, arriscada, velha, vai e volta. Mas não sai da tua casa, limpa para toda hora. E não larga do serviço. E tem a tapaué. Ah, você gosta, você limpa. Não presta para ninguém. Cuida zero. É ou não é? Escuta só. Os dois são vasos escolhidos para você. Pode alguém falar da vasilha do sorvete ou da tapaué. Você não está nem aí, porque elas são úteis para você. Elas são do seu agrado. Olha aqui para mim. Foi do agrado de Deus te escolher para você ser vaso escolhido na presença dele. Foi do agrado de Deus você ser útil para Ele. Então falem o que quiser. Você é vaso escolhido na presença dele. Entendeu? Deixa eu falar. Você pertence ao Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Senhor, nos ensina a compreender que temos um chamado. Nos ajuda a compreender que temos um propósito. Nos ajuda a compreender, Senhor, que a nossa vida deve ser útil à Tua presença. Nos ensina a compreender, Senhor, que a graça que nós opera não é vã, mas ela nos chama a atender o propósito de glorificar com nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina, Senhor, a atender o chamado. Que somos vasos escolhidos. É o que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Tem alguém que deseja ser
guardar a tua palavra, viver a fidelidade do Evangelho e não pecar contra ti. Pai, faça uma oração especial pela família da nossa irmã Carol. Tu conhece a dor e a situação, Deus. Traz consolo. O consolo que só o teu Espírito Santo pode nos dar em momentos de luta e dificuldade. Então, tua filha, guarda, protege, cuida, Senhor, que a tua igreja possa te louvar e te agradecer em todo momento e situação. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E você que